Começa agora 70 a mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Alô, amigos do 70 a mais. O nosso programa de hoje é uma coletânea dos melhores momentos e das melhores dicas de alguns dos nossos convidados. Vai ser um programa interessante porque vai falar sobre diversos assuntos que nós já viemos mostrando no nosso projeto. E quero também ouvir a palavra dos nossos parceiros comerciais. Somos movidos pela energia nos 4 cantos do Amapá. Trabalhamos de forma incansável, sempre em busca da excelência. Somos movidos pela energia. A energia presente em cada obra bem executada, de cada cliente satisfeito. Somos a Eletroservice. O nosso primeiro convidado é o Dr. Walter Mesquita. E quando esteve aqui da primeira vez, ele nos deu diversas dicas muito importantes. Ele é psicólogo e gerontologista. E nós separamos 3 momentos importantes. Um deles é como envelhecer com dignidade. O outro é ser velho é ser inútil. E o outro ainda é o que é a senescência. Envelhecer com dignidade, principalmente, a gente tem que ter atenção, carinho e cuidado. Tá? O envelhecimento, ele é uma etapa natural da vida, entendeu? Ele é um processo progressivo, onde vão ocorrer muitas mudanças, ou seja, biológicas, funcionais, psicológicas, que com o passar do tempo ocasionam uma perda da capacidade que o indivíduo possui de se adaptar até o meio ambiente que ele vive. Essa explicação de envelhecer com dignidade, a gente tem que ter, como eu falei, principalmente o carinho, tá? Ou seja, esse carinho, atenção e cuidado, ele é fundamental para que o idoso ele tenha, a essa fase da vida, um envelhecimento em todos os aspectos que ele se sinta bem. Isso é o principal. Ele tem que estar bem com ele mesmo. Envelhecer com dignidade é aceitar essa fase que é chamada de senescência, tá? A senescência ela é o processo de envelhecimento humano. Se fala muito em adolescência, né? Mas a senescência ela faz parte da vida, né, da fase da terceira idade. O que significa isso? Tá? Significa, por exemplo, o idoso ele responde mais lentamente, ele é menos eficaz às mudanças ambientais, tá? Devido à sua degeneração dos mecanismos fisiológicos, onde ele se torna uma pessoa, né, um ser humano mais vulnerável. Essas mudanças, elas acontecem nas moléculas, nas células, que acabam por prejudicar o funcionamento dos órgãos e do organismo em geral. Essa fase da senescência, né, ela é muito importante para se manter uma rotina de cuidados, para que se tenha uma velhice saudável, né? Por exemplo, não devemos esquecer de marcar os nossos exames de rotina, fazer uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos, ler, praticar jogos, né? Jogos interativos, jogo de memória, palavras cruzadas, o Sudoku, jogo de tabuleiros, né? O joguinho de sueca, em baralho é importante, dominó, bingos, participar de bingos, né? Cantar, a musicoterapia na terceira idade, ela é importante, né? Você usar o karaokê para praticar a musicoterapia, fazer dança de salão, entendeu? E outras diversas atividades. Agora, o principal que o idoso deve ter é uma vida social ativa, tá? Ele não pode se acomodar de uma forma sedentária, ficar preso simplesmente dentro da sua casa, tá? Ele tem que viver naturalmente, passear, ir ao cinema, né? Ir à reunião de amigos e conviver além de não só com familiares,
mas principalmente em outros ambientes sociais. O que significa ser velho e ser inútil no humanismo? Não, na verdade não, nem pensar nisso, né? Todo esse cuidado, ele é primordial para que o idoso ele interaja com o meio ambiente e se perceba como integrante desse universo. Descarta-se todo tipo de jargões de que o velho é sinônimo de inutilidade, solidão, de peso para seus familiares. Quem é o adulto idoso hoje? O aumento de longevidade, por exemplo, por consequência, o crescimento dessa população na parcela de idade de 60, 65 anos, ela está provando que ela vai contribuir para uma nova identidade de idosos, né? Atualmente, essa faixa etária de idade hoje, ela está gozando de excelente saúde e muitos estão desempenhando plenamente suas funções profissionais, familiares, sociais. Esse aí é o ideal de um idoso, manter-se trabalhando e em atividade. Com relação à estatística do idoso ativo no Brasil, é importante ressaltar que esses novos idosos ativos, eles são saudáveis e socialmente destemidos, que eles vieram para substituir aquele idoso chamado de doente apático, incapacitado, que morria cedo, até então deixava de ser predominante, tá? Hoje não há mais essa predominância dessa qualidade do idoso. A qualidade do idoso hoje no Brasil é outra, tá? Isso aí é um dado importante que a gente tem do desempenho e o papel importante que o idoso está fazendo hoje socioeconomicamente, tá? Ele é fundamental hoje na família, tá? Aproximadamente no Brasil existem cerca de 6 milhões de idosos, né, que possuem um encargo, né, profissional. Então, Luiz, eu gostaria de complementar essa questão do idoso, né, com uma frase muito interessante de Carl Rogers, onde ele diz que o ser humano ele possui um importante valor. Por mais que o rotulem e o avaliem, ele continua sendo, acima de tudo, uma pessoa. Depois desse grande pensamento de Carl Rogers, nós vamos apresentar o Álvaro Filho. Vocês se lembram? Álvaro Filho, ele é fisioterapeuta e ele confirma que os idosos estão cada vez mais ativos. E fala também que o caminhar é muito importante para a terceira idade. Vamos ouvir. Os indivíduos com mais de 60, 70 anos estão cada vez mais ativos, que está acontecendo muitas pesquisas, está vendo que o envelhecer em si, agora com essa gama de atividade física que tem existido, ele está cada vez mais saudável, tá? E isso vem, hoje em dia a gente vem aqui na clínica, faz atendimentos, a gente vê que geralmente os jovens que não estão se cuidando é que estão sendo acometidos por mais lesões. Antes tinha aquela máxima, isso aqui é doença de velho, de idoso. Não, hoje em dia os jovens estão apresentando certas doenças e os idosos estão se cuidando mais, tanto na parte de fisioterapia, musculação em academia, treino funcionais, pilates, entre outras coisas. Cada vez o indivíduo está se cuidando mais. E isso daí é uma forma até de inspiração para esses jovens. E cada vez mais eles estão se cuidando, essa pessoa de mais idade. E estão conseguindo ter uma sobrevida maior ainda, com qualidade de vida. Porque não adianta você ter uma vida longa, mas uma vida sofrida. E é o que esses idosos estão fazendo. Estão conseguindo ter uma vida longa com mais qualidade. O caminhar em si, ele ajuda para que tu consiga manter a oxigenação dos teus tecidos em si, os teus vasos fiquem melhores, veias, artérias, tá? Faz com que o sangue flua melhor neles, entendeu? Faz com que você crie uma capacidade cardiorrespiratória muito boa, trabalhe a parte tanto cardíaca, a parte pulmonar, tá? Faz com que você se desestresse, libere hormônios do prazer, tá? A corrida, claro, que vai fazer com que esses hormônios sejam liberados mais rápido, mas o caminhar em si, ele ajuda bastante. Viram como caminhar é importante? Vamos ouvir agora o que diz a doutora Mônica Oliveira. Ela é psicóloga, esteve aqui conosco e falou 2 assuntos importantes. Uma, que o idoso é um indivíduo completo.
E outra é que o envelhecimento não é doença. Vamos ouvir. O idoso, ele é ativo, ele pensa, ele é um indivíduo completo, mental, emocional, físico, e ele tem o direito de realizar as escolhas dele. O idoso, ele precisa ser ouvido. Não é, muitas vezes a gente fala sobre o respeito, mas quando você arranca do idoso a autonomia, você está fazendo um abuso contra o idoso. E muitas das vezes isso não é reconhecido. Ah, mamãe não tem mais idade de ir ao banco, de cuidar das finanças dela. E daqui, aí pega o cartão de crédito do idoso, por exemplo, e aí eu vou comprar isso para o idoso, eu vou fazer aquilo, eu vou pagar isso, mas será que o idoso quer que outro faça? Ou ele quer ter a própria autonomia? O envelhecimento não é uma doença. Muitas vezes as pessoas tratam o envelhecimento como uma doença, e não é. O envelhecimento é uma fase da vida onde o idoso ele já teve experiências e agora ele vai viver uma nova fase da vida dele, onde ele vai poder se aposentar, mas continuar sendo uma pessoa ativa, ou continuar trabalhando mesmo estando aposentado, ou fazer atividades, ou viajar, fazer coisas que o idoso tenha vontade de fazer e seja da vontade dele, não algo que a família programe. Porque muitas das vezes o que a família programa para o idoso é ir ao médico, ou ir fazer um passeio, ali jantar, comer fora, algo que não dê muito trabalho. E eles retiram, essa retirada brusca da autonomia do idoso traz para ele, é como se você estivesse arrancando o chão de alguém emocionalmente. Realmente, tirar a autonomia do idoso é um crime. O idoso tem que tomar suas decisões e tem que seguir a sua vida da melhor maneira possível. A nossa próxima convidada é a doutora Luciana Mara, que é psicóloga clínica, e ela prova que o idoso não volta a ser criança. Vamos ouvir. É muito aquela frase que as pessoas falam assim, o idoso volta a ser criança. Não, o idoso é idoso. Porque uma criança, ela não pensa, não pensa sozinha, ela não tem autonomia para tomar decisões, né? Ele tem idade, mas ele tem conhecimento. Ele tem todo o conhecimento desde quando ele nasceu, desde quando ele é criança, até a idade que ele chegou. Então a gente não pode olhar para o idoso como uma criança e dizer assim, ele voltou a ser criança. Não. Ele está perdendo mobilidade, talvez? Sim. Mas ele é funcional? Beleza. Então pergunta para ele o que ele quer. Você quer ir? Você gostaria de comer isso? E porque às vezes, como você falou, né, o idoso não tem voz, né? Ele simplesmente é imposto, é o que dá para fazer. Mas será que ele não pode fazer? Será que ele não pode tomar conta de algumas coisas referente à vida dele? E também a gente tem que olhar de que idoso que a gente está falando. É um idoso de 60 que hoje está super ativo, pode se aposentar, mas ele continua indo para a academia, tendo o seu círculo de amigos, consegue dirigir, consegue se deslocar. Aí tudo bem. Mas se a gente está falando de um outro tipo de idoso, um idoso que já está mais debilitado, né, a gente precisa sim da família, né, porque a responsabilidade é da família e do Estado, né, como diz no próprio Estatuto do Idoso. Então, o idoso precisa ter voz ativa se ele está totalmente consciente. Você tira a autonomia, você tira praticamente tudo. Porque ele gosta de ir na praça, dar uma volta, ele gosta de ir na associação, que em alguns lugares ainda existem, para estar com os amigos. Você impede ele de ir cortar o cabelo, que é na barbearia que ele encontra os amigos dele. Então, ele não pode comprar pão. Existe o risco de queda, existem vários riscos, né? Mas, assim, por que não preparar esse idoso para melhorar a qualidade de vida dele, né? Por que não fazer com que ele se exercite? Porque ele vai ter mais força muscular, ele vai ter menos dores, vai ajudar na circulação sanguínea, vai ajudar na pressão arterial. E isso também traz consequências positivas na vida desse idoso, né? Porque se você pega um idoso ativo e encosta ele num canto, provavelmente você vai causar um transtorno
nesse idoso. Pois é, no meu entender, tirar as obrigações do idoso e a rotina do idoso é um crime. É como você prender um animal numa jaula. Você vai criar problemas para esse idoso. E agora, quem vai falar conosco é a doutora Carla Dias. Carla Dias é nutricionista e ela falou, da outra vez, sobre 3 assuntos importantes. Ela falou que o sal é importante, mas moderadamente. Falou também que as dietas são individuais e que cada cidadão tem suas necessidades. E encerrou ainda com os cuidados com a alimentação. Vamos ver. O sal, sim, ele pode ser utilizado, deve ser utilizado, porém com moderação, certo? Com moderação. Por quê? O excesso de sódio, ele repercute diretamente, principalmente no idoso, na questão da pressão, nos níveis de pressão. Ele pode vir a aumentar a pressão. Então, a gente precisa evitar esse aumento de pressão, principalmente nos idosos, que são ali o público, né, mais frágil nesse sentido, e que já tem uma série de outras doenças crônicas, né? Então, a gente precisa evitar mais uma, ou descontrole de mais uma delas. Cada paciente tem a sua demanda, cada paciente tem o seu perfil, as suas crenças, o seu estilo de vida, a sua rotina. Então, a gente precisa avaliar cada paciente de forma individualizada. Então, não existe uma receita de bolo. Não existe, esse alimento vai ser bom para mim, então vai ser bom para todo mundo. Então, eu como uma quantidade X de alimento, todo mundo tem que comer. Não. Isso é uma coisa extremamente individualizada. A gente precisa avaliar todo o contexto alimentar, de rotina, de doenças, de estado nutricional, de estado de saúde de um modo geral desse paciente, né? Para a gente poder organizar melhor essa rotina e apresentar a ele para que sejam inseridos ali no plano alimentar os melhores alimentos para ele dentro de toda esse olhar, essa perspectiva de saúde individualizado, né? Com relação ao cuidado com a alimentação, eu tenho alguns pontos aqui que eu acho super importantes da gente estar conversando. Então, primeiro de tudo, esse idoso ele precisa fazer no mínimo 3 refeições por dia: café da manhã, almoço e jantar. Não que necessariamente no jantar, que a gente vê muitos idosos, não gosto de comer arroz com feijão, acho que fica muito pesado, mas tem que fazer uma refeição à noite, não pode ficar tanto tempo com aquela janela, né, sem se alimentar, porque isso não é bom, isso não é legal para o organismo, tá? Então, pelo menos 3 refeições, café da manhã, almoço e jantar. Se possível, se couber na rotina desse idoso, além dessas 3 refeições, 2 lanches intermediários, que seriam um lanche pela manhã e um lanche à tarde. Um lanche, então, no meado da manhã e um lanche à tarde, certo? Incluir diariamente 6 porções do grupo dos cereais. E aí, quando eu falo os cereais, eu estou falando do arroz, do milho, do trigo, do pão. E sempre buscando cereais integrais. Mas não posso comer o pãozinho branco, pãozinho da padaria? Pode. Mas vai, ao longo da semana, intercalar. Um dia eu vou comer um pãozinho de sal, hoje eu já vou comer um cuscuz de milho, um exemplo. Hoje eu já vou comer uma tapioca. Então, tem que ter variedade nesse cardápio, até para não tornar aquele cardápio monótono, né? Bom, nada pior do que se alimentar mal, né? O sujeito mal alimentado, ele não consegue viver bem, sabe? A fome não é bom. O nosso próximo convidado foi o Dr. Maurício Novo. Quando ele esteve aqui a primeira vez, ele comentou sobre alguns artigos importantes do Estatuto da Pessoa Idosa. E comentou também sobre as obrigações dos jovens com os adultos. Vamos ver. O Estatuto da Pessoa Idosa, estabelecido em 2003, é um marco legal que visa garantir os direitos fundamentais e a proteção integral dos cidadãos com 60 anos ou mais. Este documento é essencial para assegurar a dignidade e o bem-estar da população idosa no Brasil. Os 7 direitos que se destacam, a gente
verifica, né, que é o atendimento preferencial, ter acompanhantes em hospitais, medicamentos gratuitos, transporte público gratuito, isenção no pagamento de IPTU, pensão alimentícia, a prioridade na tramitação de processos judiciais, entre outros, né? Os benefícios de prestação continuada, as aposentadorias, esses são os direitos assim que mais se destacam para os idosos. Direitos fundamentais da pessoa idosa. 1. Saúde. Acesso universal e igualitário aos serviços e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. 2. Alimentação. Garantia de alimentação adequada e de qualidade, com respeito à dignidade da pessoa idosa. 3. Educação, cultura, esporte e lazer. Oportunidades de acesso às atividades que proporcionem o bem-estar físico, mental e social. Quando o Estatuto fala em alimentos, né, eu queria apontar aqui, é que às vezes o idoso ele chega numa idade em que ele não tem condições mais de trabalhar ou não consegue mais emprego, por razão da idade, né, que chega. E aí, aquele idoso vai ficar desamparado? Não. A lei, ela da mesma forma como o pai tem o dever de alimentar o seu filho, os familiares têm o dever de alimentar o idoso. Com certeza. Existe ações de alimentos de pessoas idosas quanto seus filhos, quanto parentes, para que promovam os alimentos àquele idoso. Entendeu? Entendi. Outra coisa que a gente pode destacar também, que o familiar que não tem condições econômicas, o idoso que não tem condições econômicas de prover a sua alimentação, ele vai ao familiar e, caso o familiar também não tenha, aí sim que ele vai impor ao poder público esse provimento de assistência social que a própria União tem, né, os benefícios de prestação continuada para poder amparar aquele idoso na velhice. Bom, o Estatuto do Idoso existe e é para ser cumprido, né? Agora, eu vou lhe perguntar uma coisa. Vocês sabem o que é transfobia? Quem vai falar sobre isso agora é o Wesley. O Wesley, ele é psicólogo, mas tem uma profissão interessante. Ele é instrutor de autoescola para idosos e vai explicar direitinho o que é a transfobia. E, então, a gente procura trabalhar isso. Uma das técnicas é fazer a pessoa se imaginar na direção do veículo. Então, você faz todo aquele preparo de relaxamento dentro do consultório, começa a pessoa a imaginar, dirigindo, e depois você, com algumas sessões, você vai observando o comportamento, a reação, né? Os sintomas ali que o paciente está demonstrando, a hora de você levar para o carro. Mas eu percebi, através da experiência, que dentro do carro é o melhor consultório para esse tipo de problema, né? Então, eu chamo de consultório móvel. Ali faço técnica de relaxamento e já começo a familiarizar o paciente com o veículo, com aquilo que ele vai enfrentar daqui a pouco. Está dentro de um carro, pega no volante, mexe na marcha, bota o cinto. E depois ele vai para o enfrentamento. A gente chama de sensibilização. Ou seja, você vai começar, ele tem um padrão de comportamento, que às vezes está causando um quadro de ansiedade. Então, eu vou mudar esse padrão, que nós somos condicionados, nós criamos hábitos, e às vezes são hábitos tóxicos e ruins. Então, vamos criar novos hábitos, e esses novos hábitos criamos dentro do carro. Esse trabalho tem dado muito certo, porque é um trabalho que a autoescola não oferece, o Detran não oferece, é você ter
2 em 1, o instrutor e o psicólogo. Então, ali eu trabalho a parte prática, essa parte está redondinha, aí eu começo a observação psíquica, ver o que está levando essa pessoa a ter medo. Às vezes a pessoa olha para um caminhão e fala, poxa, Wellington, vem um caminhão ali. E aí, tudo bem, eu falo, o caminhão tem motorista, e o nosso carro tem motorista. Eu tenho que fazer com que esse paciente venha racionalizar, entendeu? Porque a emoção dele já está lá em cima. Então eu tenho que estabilizar, e você só consegue estabilizar a emoção fazendo com que ele tenha um pensamento positivo, fazendo ele racionalizar. Eu começo a questionar ele e ele começa a pensar e me responder. Nisso que ele está pensando, ele vai equilibrando, que fica racional, já equilibrando com o emocional até superar. Viram como é interessante a profissão do Wellington? Realmente, ele cuida do idoso na direção de um veículo. Isso é muito bacana. Agora nós vamos ouvir a palavra da Marta Moura. Marta Moura é psicóloga e ela vai falar sobre a exploração do idoso pela família e comenta também sobre o bem-estar do idoso. Vamos ver. O cérebro é como se ele fosse um músculo, né? Ele precisa estar ali exercitando ele. A gente precisa exercitar o músculo, né? O músculo do corpo, assim como a nossa mente. A gente precisa exercitar, porque a tendência, quando a gente vai envelhecendo, né, principalmente um marco, eu acredito que o marco da terceira idade é quando a pessoa se aposenta, né? É um marco, me aposentei. O que eu vou fazer? E muitas vezes, quando a gente fala que um dos fatores que promove o adoecimento do idoso é muito o histórico familiar. Às vezes o idoso, ele está num contexto familiar que muito prejudica a qualidade de saúde dele. E às vezes ele é até meio que explorado, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, ele é aposentado, ou ela é aposentada, pode tomar conta, não faz nada, vai no banco para mim, vai isso, faz aquilo, toma conta aqui, vem, sabe? Começa a fazer esses favores que o idoso começa a fazer e ele não consegue viver a vida dele. A vida toda ele teve que trabalhar. E no momento que ele precisa cuidar mais dele, ele está fazendo favores para todo mundo, né? E aí ele fica girando em torno daquele mecanismo que não para. A gente precisa entender que o nosso corpo, assim como a nossa mente, também precisa de um descanso, né? Então, assim, como promover a saúde mental é fazer não só atividades físicas, mas se alimentar bem, beber água, se relacionar bem, né? Atividades como grupos de dança, grupos de amigos que viajam junto. Se a pessoa tem alguma atividade religiosa, se envolver na atividade religiosa, mas assim, algo que estimule o bem-estar dele. Fazer desafios de leitura, como caça-palavras, né, coquetel, porque o cérebro precisa ser estimulado e desafiado. Cada vez que você faz isso, você promove uma qualidade de vida, porque o seu corpo ele precisa de se movimentar, assim como a sua mente, o seu cérebro, precisa de ser estimulado. É isso mesmo. Todos nós sabemos que os familiares têm que preservar o bem-estar dos idosos. E agora nós vamos ouvir a palavra da Cristiane Penha. Cristiane Penha comentou sobre o abandono dos idosos pelos familiares. Vamos ouvir. É muito importante que a gente possa garantir que os pais idosos, eles recebam, né, em primeiro lugar, assim, não posso deixar de falar, o cuidado e o apoio necessários para a fase do desenvolvimento que eles estão. É muito importante que os familiares próximos, né, eles estejam atentos também aos cuidados médicos, à questão financeira, ao aspecto emocional, né? Então, assim, vamos no médico, vamos fazer um check-up, tá tudo bem, ok, você está se sentindo bem,
mas vamos tirar uma dúvida. Se não for nada, a gente comemora. Se tiver no início de alguma coisa, vai ser mais fácil de cuidar, de reverter, né? Dentro da psicologia, a gente também faz o trabalho da orientação familiar. Então, por exemplo, é muito importante, além desses cuidados que eu falei, né? Desse apoio necessário para que a gente evite esse abandono afetivo dos pais, é muito importante orientar esses familiares a manterem sempre um contato com esses pais, visitando, estando presente, inserindo eles na vida dos filhos, dos netos, né? na vida familiar. É isso mesmo. É muito importante inserir o idoso na vida familiar. Bom, amigos, espero que tenham gostado desta retrospectiva e até sábado que vem, se Deus quiser. 70 mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Até a próxima!